Oi gente, eu sou a Laura. Eu vou começar esse bloco apresentando a ferramenta computacional de acesso gratuito, o Cometrix, e a sua versão em português brasileiro, o Cometrix Port. Importante, essa ferramenta não simplifica textos automaticamente, ela apenas mostra características que podem ser complicadoras em um texto. Só mostra contagens. É útil caso você queira simplificar ou caso queira ver como ficou algo que já tenha sido simplificado. Cometrix quer dizer métricas ou medidas de coerência e coesão de um texto. O Cometrix, que funciona para a língua inglesa, pode ser acessado no endereço que está aparecendo aqui na tela. Mas vale salientar que ele funciona só para textos em inglês, ok? Para conhecer uma versão em português brasileiro especialmente adaptada desse sistema Cometrix, acesse o seguinte endereço. Veja também aqui na tela. Você deve criar uma conta com login e senha. Importante lembrar que tanto a versão em inglês quanto a em português são gratuitas. Aqui, mostraremos em mais detalhes apenas a versão em português. Veja na imagem na tela como se cadastrar. As informações do sistema brasileiro aparecem em inglês. Não se assuste que é a ferramenta para o português mesmo. O sistema é um pouco instável, então algumas vezes fica fora do ar, mas vale insistir. Como eu já disse, a versão brasileira é uma adaptação realizada por pesquisadores do Núcleo de Linguística Computacional, o NILC, da USP. A diferença entre as duas versões é que a versão em inglês trabalha com 60 métricas, com a medida de 60 características do texto, e a versão em português trabalha com cerca de 500 métricas. Uma métrica seria, por exemplo, a contagem de quantas vezes o texto tem a palavra não, ou o índice flash, ou o número de palavras abstratas do texto. E que métricas são essas? A ferramenta mede fatores como o número de adjetivos e de advérbios no texto, o número de sentenças por parágrafo, o número de palavras por frase, o número de sílabas por palavra de conteúdo, que são os substantivos, verbos, adjetivos e advérbios, e muitos outros fatores. Com todas essas métricas, o Cometrix pode ser muito útil para quem deseja uma análise mais detalhada do texto, principalmente de um texto longo. Esse sistema ajuda o redator a ter insumos para a simplificação, pois muitas das informações que ele fornece automaticamente dizem respeito às estratégias de simplificação que tratamos no módulo 3 deste curso. Então, se você não quer ficar contando manualmente o número de palavras numa frase, ou de sílabas por palavra, ou de adjetivos, você pode usar, por exemplo, o Cometrix. Na guia Help da ferramenta, você encontra um detalhamento de todas as métricas que a versão em português brasileiro do Cometrix oferece. Além disso, você lembra que quando falamos sobre as fórmulas de leiturabilidade, no módulo 2, comentamos que somente o índice flash havia sido adaptado para o português? Falamos também que algumas versões do Word forneciam o índice flash, na aba de revisão, mas que nem todas as versões ofereciam esta opção. Pois bem, se a sua versão do Word não tiver o índice flash, você pode contar com o Cometrix em português. Ele irá calcular o índice flash para você automaticamente. Vamos ver como funciona. É bem fácil. Primeiro, você cria a sua conta na ferramenta, como já mostramos. Segundo, você seleciona o texto que quer analisar. O texto precisa estar em formato eletrônico, ou seja, você precisa poder recortar o texto de outra fonte e colar na tela do Cometrix. Terceiro, você clica na guia Submit Text. Veja na tela. Ao clicar em Submit Text, uma janela irá abrir onde você poderá colar o seu texto selecionado em Content. Veja na tela. É obrigatório criar um nome para o seu texto. As outras informações, como autor, fonte, data e gênero, são opcionais. Eu escolhi um trecho do texto infantil dos Irmãos Grimm, Chapeuzinho Vermelho, para usar de exemplo. Veja o que eu fiz aqui nesta tela. Inseri o título Chapeuzinho Vermelho e colei o texto na aba Content. Depois disso, cliquei em Submit Text novamente e vejo os resultados. São apenas contagens, como eu disse antes. Uma nova tela se abre com as diversas métricas calculadas pela ferramenta sobre o texto selecionado. E veja que ali, no quarto item, temos o índice flash. De acordo com o flash, o texto não é difícil, mas se pensarmos que ele foi escrito para um público infantil, o flash é mais do que 60. Poderíamos tentar simplificar um pouco mais, não acha? Espero que você tenha achado o Cometrix uma ferramenta útil para a simplificação de textos. Agora, a professora Maria José vai apresentar o Corpop, que não é uma ferramenta, e sim uma base de dados. Até mais!